Então agora que eu já ensinei para vocês o básico sobre renda fixa e o básico sobre renda variável, eu vou comentar o que é e como montar uma carteira de investimentos. Vamos lá. Para a gente pensar em carteira de investimentos, para a gente pensar em investimentos de uma forma geral, a gente precisa pensar de uma forma um pouco diferente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em comprar um carro, geralmente a gente vai pesquisar e vai procurar um carro, e vai comprar aquele carro, o que for mais adequado para você, e vai comprar aquele único carro, o que for o melhor, e vai usá-lo. A mesma coisa se for um imóvel, uma casa para morar, um apartamento. Você vai procurar comprar o que for mais adequado, aquele melhor, e vai ficar com ele para você. Assim como for um celular, um computador, enfim. O que eu quero dizer é que em investimentos a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Em que aspecto? No aspecto de que assim, você pode comprar vários e você não só pode, como você deve procurar comprar vários tipos de ativos diferentes. Então, principalmente observando o fator de um é mais arriscado, o outro é menos arriscado, pensar no seu objetivo de prazo, principalmente. Então, se o seu objetivo é fazer uma viagem para o exterior daqui a 2 anos, aí você precisa procurar uma aplicação que respeite esse desejo seu, que é o prazo. Então, procurar diferentes tipos de aplicações para você montar a sua carteira de investimentos. E é normal, e é comum, e é desejável que ela tenha fatias do seu capital investido em partes diferentes. Então eu vou começar a mostrar aqui 3 exemplos, não precisa ser exatamente assim, mas são exemplos de como montar, de como seria uma carteira de investimentos. O mais comum, talvez, da maioria das pessoas, seria o seu dinheiro por exemplo, todo na poupança. Eu tenho X mil e meu dinheiro está todo na poupança, porque eu ainda não sei o que fazer. Então, nesse caso, um exemplo seria, o dinheiro da pessoa está onde? 100% aplicado na renda fixa. Eu vou dizer que 100% é todo esse círculo aqui, tá? E como que a pessoa vai começar? Eu sugiro começar da forma mais cuidadosa e da forma mais conservadora possível. Então, um exemplo, um caminho, poderia ser o seguinte. Bom, então, já que eu tenho, um exemplo, eu tenho 5 mil reais, por exemplo. Então, ao invés de você escolher um produto e botar todo o dinheiro lá, não, tenha cuidado, não faça isso. Comece aos poucos. Então, pegue um pedaço do seu dinheiro. Então, por exemplo, um pedaço desse aqui. E eu vou dizer que isso daqui seja o quê? 10% do seu capital. E você faz alguma aplicação em algum produto que esteja dentro do seu critério. Aí você tem que avaliar se é uma viagem ou se é um dinheiro que você realmente quer buscar mais rentabilidade. E aí você já procura alguma coisa em renda variável, mas enfim, é pegar uma parte do seu capital e botar numa aplicação buscando um pouco mais de rentabilidade ou buscando o objetivo que você quer nessa aplicação, e os outros 90%, que é essa área verde aqui, os outros 90% permanece na renda fixa, na poupança, na aplicação que você se sente mais segura. Então, essa seria uma das maneiras. Eu vou passar para um outro ponto. Talvez daqui a algum tempo você já se sinta mais segura, já se sente no momento em que você quer ousar um pouco mais. Aí você quer buscar outras aplicações. Então, você pode passar para um outro momento em que o seu capital pode estar aplicado em, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui, 30% em alguma aplicação, fundo imobiliário, fundos de investimento, alguma coisa do tipo. Vou colocar aqui renda variável. E os outros 70%, que é essa parte aqui, na renda fixa. Então, essa seria uma outra maneira e talvez até uma evolução desse passo inicial aqui que você deu, tá? Um terceiro passo poderia ser, passou mais algum tempo ou você já tem uma experiência e você quer dividir o seu patrimônio, a sua carteira de investimentos, de uma forma ainda mais arrojada. Então, por exemplo, você pode dizer o seguinte, do meu capital, eu quero 50% aqui em renda variável
e os outros 50% aplicado em renda fixa. Isso é só um exemplo, tá? Esse gráfico de pizza que eu estou mostrando aqui é só para ilustrar e para você perceber e sempre fazer esse balanceamento entre qual parte da sua carteira de investimento você quer prezar pela segurança e qual parte da sua carteira você quer prezar mais pela valorização do capital. E não existe uma regra de bolo, o que está certo e o que está errado. Você precisa avaliar principalmente a sua realidade e os seus objetivos. Então, os primeiros passos que eu usaria para avaliar são os aspectos de liquidez da aplicação e, principalmente, o prazo do seu objetivo. Se você está pensando a longuíssimo prazo, se é para uma aplicação para a sua aposentadoria, talvez você possa esperar mais tempo e ter uma maior parte do seu capital em renda variável. Então, independente de qual corretora, qual plataforma você escolher, procura lá na parte de renda variável que sempre vai ter um questionário que você vai responder algumas perguntas relacionadas ao seu conhecimento e os seus objetivos financeiros, que esse questionário vai te ajudar a identificar um pouco melhor em qual fase você está, mais conservador, moderado ou arrojado. E lembre-se que isso aqui são fases. Você pode passar por elas ao longo do tempo e não precisa ficar para sempre em um local ou outro. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nesse conteúdo que sim é um pouco mais técnico, é um pouco mais pesado, mas eu quis trazer aqui uma explicação de uma forma um pouco mais simples, mais sucinta, de uma maneira que vocês conseguissem entender